Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Amém? Lucas, capítulo 1. Amém? Versículo 26. Amém? Aleluia. Yes. Lucas 1, versículo 26. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai bendito, Pai amado, Senhor, eis aqui a tua igreja. Pai, usa, Senhor, Pai, o teu servo. Fala para a tua igreja. E manifesta, Senhor, Pai, aleluia, a luz da tua palavra a cada coração aqui presente. Pai, que esta palavra venha transformar, venha resgatar e venha, aleluia, dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. A igreja diz: Amém. Aleluia. Pai, também venho, aleluia, orar para que o Senhor venha revestir, Pai, o teu povo. Pai, de toda a armadura de Deus, Senhor. Do capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato do evangelho, Pai. O escudo da fé, a espada desembainhada. Que nada, Pai, venha roubar, ó Pai, esta palavra na mente do meu irmão, da minha irmã. Todo o roubador, toda a distração, Pai, repreendemos agora no poderoso nome de Jesus, Senhor. Pai, queremos que Tu velas pela Tua palavra para cumprir. Pai, cumpra, Senhor, Pai, conforme a oração do Teu servo. Em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos à palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, amém, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Vamos repetir com o pastor: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. E o poder do Altíssimo te envolverá e a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá possíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, o anjo a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar o meu? A mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Vamos saltar para o versículo 27. E Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviu os seus vizinhos, aleluia, ouviram, os seus vizinhos, parentes, que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, amém, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que o nome queria que lhe desse. Amém? E perguntaram ao pai do menino que o nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu João o seu nome. Aleluia. João é o seu nome, E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e despedida a língua falava, louvando a Deus. Amém? Aleluia. Até aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você glorifica a amada igreja por esta palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém? Igreja, vamos pôr, amém? Aleluia. Como título desta, amém, palavra, desta mensagem, amém, graça, a graça, amém, aleluia. Igreja, nós sabemos, amém, que nós somos salvos pela graça, amém. Então, amada igreja, no momento, amém, em que o Senhor me leva a meditar, amém, nesta palavra, amém, Ele me dá uma palavra, amém, aleluia, para trazer a amada igreja nesta tarde, amém. E eu quero pedir à amada igreja que fique atento, amém, aleluia, porque esta palavra é muito, amém, poderosa, amém, aleluia. Então, amada igreja, vamos ver, amém, que Maria, amém, aleluia, ela está nos seus aposentos. E a palavra vai nos dizer, amém, no 6º mês foi o anjo, amém, enviado da parte de Deus. Amém? E então, amém, o anjo, aleluia, entra nos aposentos, amém, aonde estava Maria. Quero te dizer, amada igreja, amém, que quando eu meditava, amém, aleluia, eu entendi que Maria, amém, ela não estava só nos seus aposentos, amém, aleluia, a fazer uma outra coisa, ocupada com as coisas de casa, mas eu entendi que Maria estava, amém, meditando, louvando o Senhor, amém, aleluia, porque é assim, amém, que o nosso Deus muitas das vezes se manifesta aos seus filhos, amém, e a palavra vai nos mostrar que Maria, amém, ela vem da descendência de Davi. Amém? Porque no versículo 27 vai dizer, amém, a uma virgem desposada, amém, aleluia, com um certo homem da casa
de Davi, cujo nome era José, amém? E esta mulher, amém, era virgem, amém? Então, sendo Maria virgem, eu entendo, amada igreja, que Maria, amém, tendo compromisso com José, amém, ainda não era um compromisso sério. Não era um compromisso, amém, registrado. Amém? Aleluia. Ainda não tinha, amém, aleluia, o selo. Amém? Aleluia. Pois todos os homens, amém, na face da terra, para casarem, amém, aleluia, com o seu cônjuge ou com uma determinada pessoa, tem que haver, amém, aleluia, um matrimônio, uma festa. Amém? E Maria, amém, aleluia, mulher de José, amém, ela ainda não tinha sido o quê? Desposada. Amém? Então vamos entender que Maria, conforme o texto, amém, aplica aqui que ela é uma mulher que? Virgem. Amém? E Maria, para além de ser uma mulher virgem, amém, vamos entender que ela é uma mulher, amém, aleluia, temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Por isso, amém, aleluia, o anjo desceu, amém, aleluia, por ordem de Deus, amém, aleluia, de Davi, que era da mesma família que Maria fazia parte. E Maria adorava esse Deus. Amém? Aleluia. Então, vamos notar, amada igreja, que o anjo vê Maria adorando. Amém? Aleluia. No aposento onde ele entra. Eu não sei se Maria estava no quarto, igreja, se estava na sala, qual era o lugar dela de adoração. Amém? A palavra aqui nos mostra que o anjo entrou à casa da Maria, aonde ela se encontrava. E também não nos diz, igreja, se Maria estava até uma visão ou estava dormindo um sonho. Amém? Ou ela via as coisas de olhos fechados ou olhos abertos. Amém? Aleluia. Só diz que o anjo, amém? Aleluia, está diante dela. Amém? Aleluia. E fala com Maria. Amém? Na minha percepção, igreja, aleluia, no meu entendimento, eu vou, aleluia, entender que Maria está frente a frente ao anjo. Eu não sei a quem meditar nessa palavra, como ele vai interpretar, amém, esta mensagem. Amém? Vamos ver que o anjo está de frente de Maria. E ele vai entregar, amém, algo da parte de Deus. Eu não sei se Maria, amada igreja, ela fez esse pedido a Deus. Amém? Aleluia. Como é que ela, amém, orava. Amém? Para que Deus, amém, aleluia, lhe abençoasse, lhe desse alguma coisa. Assim como Ana, amém, aleluia, ela ia ao templo, amém, e orava. Amém? Por isso eu quero te dizer, amada igreja, o teu lugar de oração, amém, tem que ser, aleluia, um lugar sagrado. Um lugar que não pode ter confusão. Amém? Eu entendi, amém, que Maria estava, amém, aleluia, em plena paz de espírito. Amém? E vamos ver que o anjo, amada igreja, amém, vai te entregar uma palavra, complementando ela. Amém? Aleluia. A palavra diz no versículo 28, e entrando o anjo onde estava, disse, alegra-te, muito favorecida. Aleluia. Amém? Aleluia. Muito favorecida, e o Senhor é contigo, disse o anjo. Amém? E ela, porém, ouviu esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o significado da salvação. Igreja, vamos entender, amém, aleluia, que Deus fez o mundo por intermédio da palavra, amém, e sempre, aleluia, que Deus visitar os seus servos, amém, Ele enviará uma palavra, amém, para falar aos seus servos. E Maria recebeu uma palavra que na qual ela perturbou-se, conforme diz a palavra, que ela, se calhar, nunca tinha ouvido tais palavras, ou da forma que o anjo lhe cumprimentou. Amém?
O anjo lhe disse, muito agraciada e favorecida. Aleluia. Amém? E Maria perturbou-se. Aleluia. Eu me perguntei, Senhor, por que Maria ficou perturbada? Amém? Aleluia. Não pela presença do anjo. Ela não ficou perturbada porque apareceu o anjo, mas por causa do quê? Da palavra. Amém? Maria ouviu uma palavra, amém, que se calhar moveu com o espírito dela, amém? Por isso, amada igreja, quero te dizer, amém, que quando você estiver na casa do Senhor, fica atento à palavra, amém, que Deus manda os seus servos te entregarem, ou falar para a amada igreja, amém? Maria ouviu uma palavra e perturbou-se. O que eu entendi, amém? A perturbação de Maria. Maria não perturbou-se, amém? Porque ela não creu. Ela perturbou-se da forma que o Senhor, amém? Aleluia, mandou o anjo dizer que ela é agraciada. Aleluia, amém? Aleluia. Maria não esperava ouvir essas palavras do seu Deus. Amém? Então ela perturbou-se. Se calhar Maria estava assim, indagar, será que eu sou esta mulher que o anjo está dizendo que eu sou? Amém? Vamos ao versículo, amém, aleluia, 29. Amém? Aleluia. E ela, porém, aleluia, ouvindo esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado desta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ver aqui uma parte, amada igreja, amém? Que Maria, aleluia, foi achada graça da parte de Deus. Amém? Nós entendemos, amada igreja, e a palavra nos ensina, amém, que a salvação é pela graça. Mas o que o Senhor me mostrou, aleluia, ou me revelou por intermédio desta graça, amém, que a graça não era só para Maria, amém, mas era também, aleluia, por intermédio, amém, aleluia, do presente que Deus estava a enviar para ela, amém, aleluia. Maria recebeu a graça, amém, aleluia, que Deus enviou a este mundo para salvar eu e você que estava aqui presente, amém? Então, vamos entender, amada igreja, que Maria está a ser agraciada. Quero te dizer que aqui o coração de Maria já fica um bocadinho mais calmo, amém? Mas não porque ela não está se indagando. Amém? Porque uma pessoa que ficou, amém, preocupada com a saudação, amém, não com a presença do anjo, amém, ela queria entender essas palavras, amém, aleluia. No versículo, aleluia, amém, 32 vai dizer, este será grande. Não, perdão, no versículo 31, aleluia. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Amém? Aleluia. No versículo 32 a palavra vai nos dizer, amada igreja, que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, amém, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém? Então aqui a palavra, a igreja está, aleluia, a mostrar a Maria, amém, de onde está a bênção. Amém? Porque Maria era descendente, amém, aleluia, de Davi. Amém? Ela era da mesma linhagem. Igreja, a palavra, amém, ela é tão poderosa, amém, tão eficaz, que eu me lembrei que o Senhor, amém, vela pelas suas palavras para cumprir. Amém? Por quê? Porque quando eu li esta parte, esta mensagem, vou entender que o Senhor tinha prometido ao seu servo Abraão, amém? Aleluia, amém? Que ele enviaria, amém? Aleluia, o seu anjo.
Amém? Por causa da revelação, amém? Aleluia, que Deus, amém? Aleluia, deu, aleluia, ao seu servo. E eu entendi, igreja, amém? E isso mexeu também um bocadinho no meu coração. Por quê? Porque eu senti, aleluia, a palavra entrar, amém? Aleluia, no meu coração, amém? E vamos ver, amém? Aleluia, no versículo 34 ele diz, então, a palavra nos diz, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, aleluia, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Uau, muito forte. Amém? Eu me perguntei, uau, a sombra. Peraí, primeiro o Espírito, depois que a sombra te envolverá. Igreja, Espírito tem sombra. Hã? Pois quero te dizer, amém, que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Aleluia. Amém? Então, aleluia. Isso também mexeu um bocadinho mais com o meu coração. A minha alegria, amém, aleluia, estava, parece como se, aleluia, Maria a receber, amém, aquela mensagem. Quando eu via essa palavra, eu via, amém, que Maria estava muito agraciada. Ela se sentia favorecida, amém? Por quê? Porque o Senhor, amém, enviou o seu anjo para falar para a sua serva, amém? Igreja, eu entendi que muitos de nós viemos à casa do Senhor, amém, para recebermos uma palavra de Deus, amém? Viemos na perspectiva que Deus fale conosco, amém? Igreja, adoração a Deus, amém, aleluia, totalmente, amém, é para aqueles que adoram em espírito e em verdade. E todos nós esperamos que uma resposta, amém, à nossa adoração. Nós esperamos uma resposta, amém, aleluia, de Deus, quando nós estamos, amém, adorando, amém, aleluia. E igreja, não era só o anjo, amém, aleluia, que estava ali. Assim que o anjo falava, igreja, eu entendi que a palavra que Deus enviou a Maria, ela estava a se cumprir, igreja, naquele mesmo momento. Embora Maria, amém, estava um bocadinho perturbada, amém, por causa da saudação, não pela, amém, a mensagem ou pela presença do anjo, mas pelas palavras de saudação que o anjo fez no princípio, amém. E Maria agora aqui está recebendo uma profecia, amém, aleluia. Assim como, aleluia, nosso Deus prometeu que a nosso pai Abraão, amém, lhe dá que Isaac, amém. E eu entendi, eu disse, uau, como o Senhor é bom, amém, para conosco. E Maria, amém, ela vai se alegrar mais ainda, porque a mensagem é tão poderosa, igreja, tão forte, amém, que não tem como ela não se alegrar, amém, porque ela está ouvindo o próprio Deus, que ela vai carregar um filho, amém, aleluia, de Deus. Olha que o texto nos diz que o Espírito de Deus se apossará dela e lhe cobrirá com a sua sombra. Amém? Aleluia. Eu vejo Maria, aquilo ali saltou a alegria no coração dela, mas ela ainda estava um bocadinho preocupada. Por isso é que o texto nos diz que, aleluia, Maria perguntou ao anjo, como será? Como haverá de acontecer isso? Pois no versículo a seguir vai nos dizer que Maria, amém, diz o anjo, que ela, amém, era uma mulher desposada.
que nunca teve. Talvez Maria não estava ainda a perceber, amém, como seria o envolvimento do Espírito Santo na vida dela. Por isso ela respondeu dessa forma, igreja. Mas o anjo vai lhe dizer novamente, amém, aleluia, Maria, não temas, aleluia. E respondeu-lhe, disse o anjo, amém, aleluia, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? E ela entendeu e alegrou-se. E vamos notar que o anjo aqui, amém, lhe entregou o quê? Uma profecia. Amém? Aleluia. Mas, como Deus conhece os nossos corações, pastor, amém? Eu entendi que o anjo olhando para Maria, ele vai ver que Maria ainda, amém? Aleluia, está um bocadinho preocupada com as palavras que o anjo estava lhe dizendo. Yes. Amém? E então o anjo vai lhe entregar outra profecia. Aleluia. Amém? Aleluia. Pastor, nós muitas das vezes queremos que confirmação, né? Yes. Amém? Então vamos ver que o anjo, amém, recebe de Deus uma outra palavra que ela não sabia, desconhecia, e vai lhe dizer, aleluia, amém, Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, e sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Amém? Aleluia. E Maria ficou, uau, espantado. Uau. Igreja, não é uma bênção na tua parentela Deus visitar os teus familiares? Amém? Aleluia. Abençoar a tua família. Amém? Aleluia. Os 2 propósitos. Yes. Amém? Para a salvação do mundo. Amém? Deus colocou na família da descendência de Davi. Meu Deus. Amém? Aleluia. E naquele mesmo tempo, igreja, eu percebi, amém, que o anjo entregou essa mensagem a Maria, amém, aleluia, para que ela não ficasse muito preocupada. Yes. Amém. Vamos ver, amém, aleluia, amém, que o anjo vai, o anjo vai dizer, porque para Deus nada haverá impossíveis, e todas as suas promessas, amém, não haverá impossível em todas as suas promessas. E então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Igreja, o anjo só se ausentou depois de Maria aceitar. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque ela mesma ouviu e se calhar, ela lembrou-se, igreja. Amém? Que o seu Deus veio pelas suas palavras para as cumprir. Por isso o anjo lhe referiu que nada é impossível, amém, para Deus. Yes. E ela creu. Isso me levou, amém, quando Jesus ressuscita, amém, e ele aparece aos seus discípulos. Por quê? Porque era lhes pregado uma palavra, era lhes entregado várias profecias, pastor, e muitos deles não criam, amém, de todo o coração, amém. E Jesus vai aparecer por causa da incredulidade de Tomé e os seus discípulos, amém. E eles, amém, aleluia, foram censurados. Mas aqui vamos notar uma coisa muito, aleluia, graciada da parte de Deus. Eu me perguntei, Senhor, por que o anjo entrega a segunda profecia a Maria? Então vamos ver, amada igreja, que o anjo fala de Isabel e Maria, amém, ela vai se sentir mais à vontade. Ele diz, uau, glória a Deus, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Então Maria está vendo que já está sozinha dentro, amém, aleluia, dos olhos de Deus, dentro da profecia, amém, que Deus está trazendo, amém, aleluia. E vamos ver, amém, que naqueles dias
amém, diz a palavra do Senhor, Maria se dispôs, vai, amém, à casa de Isabel. Por que Maria se dispôs, igreja, para ir na casa de Isabel? Porque aquele indagamento que ela tinha, amém, de como seria, amém, o envolvimento, amém, com o Espírito Santo, para que ela concebesse, embora quando o anjo lhe falava, aquilo já estava acontecendo. Amém? Ela só receber e aceitar conforme ela disse. Amém? Aqui nesta palavra no versículo 38. Amém? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim que é a tua vontade. E aí foi concluído. Amém? Aleluia. O anjo trouxe da parte do Senhor. Mas ela ainda estava preocupada. Amém? De como, amém, iria ser, amém, aquele envolvimento. Igreja, é uma coisa, amém, sobrenatural. Eu não tenho marido. Maria se perguntava, eu não tenho marido. Nunca tive relações sexuais. Amém? Como isso acontecerá comigo? Amém? Ela ainda estava um bocadinho perturbada, conforme nos diz o texto mais à frente. Então, por causa da profecia, amém, que o anjo vai entregar acerca da sua parente Isabel, Maria, naqueles dias, amém, ela entendeu. Se o que o Senhor me entregou, amém, Isabel já está 6 meses, amém. Por isso eu entendi que o anjo vai me visitar aqui no 6º mês, amém. Aleluia, porque já era um propósito de Deus. A palavra vai me dizer no princípio, amém, amém, desse texto, amém, no versículo 26, que no 6º mês foi o anjo enviado da parte de Deus a Maria, amém, aleluia. Era um propósito de Deus, amém, aleluia, para, amém, esta família, amém, para a vida de Maria e Isabel. Amém? Porque era uma família, amém, temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Vamos ver que ela se dispõe e vai, amém, aleluia, à casa da sua, aleluia, parentela. Naqueles dias, dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou à casa de Zacarias. E saudou Isabel. E ouvindo esta saudação de Maria, a criança ali estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. Igreja, essa palavra é tão forte. Amém? Que eu até me alegrei muito quando comecei a ter o entendimento da palavra. Aleluia. Igreja, Maria estava tão feliz por ela ouvir que Isabel, amém, posso dizer prima, né? A palavra não diz prima, mas diz é tua parente, amém, aleluia, concebeu que era que estéril, amém. Então vamos notar, amém, que Maria entrou, e assim quando entra na casa de Isabel, o que ela faz? Igreja, o que ela faz? Eu li aqui no texto, me ajudam. O que ela faz? Ela cumprimenta. Igreja, saudou, cumprimentou. Talvez Isabel ainda não tinha visto Maria assim com os olhos dela, mas ouviu a voz de Maria. Assim conforme o anjo entrou na presença de Maria e saudou ela. Aleluia. Amém? Aleluia. E Maria que perturbou-se, ficou o quê? Perturbada pela saudação do anjo. Foi... Não, Maria. Estou a falar Maria. Perturbou-se da saudação do anjo, ela se indagou. Amém? Aleluia. E Isabel, aqui, o texto vai nos mostrar que quando Maria entra, ela também sauda. Yes. Amém? Ela cumprimenta. Amém. Eu até pensei nisso. Uau. Talvez Maria entrou na casa de Zacarias e disse: a paz seja com esta casa. Mas Isabel, que conhecia a voz de Maria, amém? Aleluia. Ela se alegrou e o Espírito, aleluia, Santo,
tomou Isabel. E Aleluia. Isabel sai, no meu entendimento, não está escrito na palavra, de onde ela estava, porque ouviu, amém, a voz Yes. de Maria, a saudação que ela trouxe, conforme o Espírito agitou dentro dela, amém, ela veio toda alegre. Yes. Igreja, eu não vou falar aqui, amém, do que ela carregava no ventre. Amém? Mas a palavra vai nos dizer que o menino que estava no ventre, amém, despertou, estremeceu. Amém? Aleluia. Quem sabe João também se alegrou. Amém? Aleluia, porque o Espírito que estava nele era o mesmo Espírito que Maria recebeu. Amém? Por intermédio do Senhor. Yes. Amém? Então vamos entender, amada igreja, que ela se alegra. Amen. E ela não deixa Maria falar nada. Ela não deixou Maria falar mais nada. Porque é assim que as profecias são entregues. O anjo entrou na casa da Maria. Amém? Maria não respondeu nada. Perguntou quem é. Amém? E o anjo cumprimentou e entregou o quê? Aleluia. A palavra que Deus enviou. Amém? Então vamos entender, amém, aleluia, que da mesma forma que o Espírito Santo agiu com Maria, amém, quando ele entrou na casa dela, amém, vamos ver que ele está agindo da mesma forma na casa de Zacarias e Isabel. Amém. Maria entra e salta Isabel, amém, aleluia, e Isabel, amém, aleluia, vai a outra profecia, porque o Espírito testificou, amém, aquilo que o anjo tinha lhe entregado. Igreja, Isabel não estava lá, Isabel não viu o anjo, amém, mas o Senhor, amém, por intermédio do seu Espírito, usou a boca de Isabel para entregar a mensagem que o anjo trouxe, amém, a Maria. Para quê? Para que a preocupação que ela carregava, que ela veio testificar, amém, aleluia, não seria ela ter visto com os olhos dela. Por isso que nós muitas das vezes queremos crer, pastor, ou ver para crer. Amém? Nós não queremos crer naquilo que o pastor ou a pastora às vezes nos falam por intermédio do nosso Deus. Aleluia. Igreja, eu entendo, amém, que o Espírito Santo, aleluia, ele toma Isabel, e Isabel, aleluia, é tomada do Espírito, e ela vai, amém, Aleluia. falar com Maria diretamente. Vamos ver no versículo, aleluia. E no versículo 41, e ouvindo esta saudação de Maria, a criança ali estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Amém? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, disse Isabel. E bem-aventurada, mais uma profecia que Isabel está entregada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais uma profecia de Isabel está entregada. Aleluia. Bem-aventurada a que creu. Igreja, se nós não soubermos receber, crer na palavra que o Senhor nos dá, amém, ela não vai se cumprir. Amém? Jesus disse na sua palavra: crede em mim, creia na minha palavra, ou pelo menos nas obras que eu faço. Amém? Porque as palavras que Jesus, amém, ele pregava aos seus discípulos, ou ele ensinava, amém, não vinha dele, porque ele mesmo falava que as palavras que eu vos digo não vêm de mim, mas vêm do Pai. Amém? E estamos a ver aqui o Espírito de Deus, amém, a testificar por intermédio de quem? De Isabel, não deixando Maria dizer ou ver, amém, aleluia,
com os seus próprios olhos. Talvez Isabel estava aqui, amarrada com os panos. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer, nós que meditamos, eu creio que a amada igreja conhece o texto, que Isabel se escondeu para que ninguém o visse. Porque Isabel não sabia se Maria sabia, amém, que ela estava grávida. Amém? Por isso eu trato a dizer que quando Isabel chega a Maria, ela se calhar amarrou os panos, pastor, para Maria não ver, porque ela se escondeu até mesmo dos vizinhos, para não ver. Amém? Aleluia. E Maria queria testificar com os olhos dela. Amém? Por isso ela foi lá, porque ela ouviu do anjo. Amém? Aleluia. Esta profecia. Amém? Então, para que ela se sentisse mais aliviada, ela queria também testificar. Amém? E vamos ver, amém? Aleluia. No versículo 45, aleluia, vai dizer assim a palavra do Senhor. Bem-aventurada que creu, porque será cumprida as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aleluia. E Maria se alegrou, creu naquilo que o anjo falou. Amém? Maria estava grávida. Amém? Aquilo foi confirmado. Porque às vezes, pastor, nós queremos confirmação de Deus e procuramos, amém, que Deus nos fala novamente para testificar se aquilo que Ele falou por intermédio do seu servo ou da sua serva, amém, é verdade. E Maria, amém, foi confirmar isso. E Isabel, amém, aleluia, possuída do Espírito, entregou-lhe a profecia e ainda aumentou mais, amém, a dizer que ela é agraciada, amém, é bem-aventurada. Igreja, Maria se alegrou tanto que ela ficou mais tempo na casa de Isabel. Amém. Vai nos mostrar o texto que Maria criou, amém, um cântico de louvor a Deus. Cântico esse também que ela, amém, cantou mais, proferindo as palavras de profecia, porque ela conhecia, amém, a história, amém, aleluia, que a palavra de Deus nos mostra. Desde o seu, amém, nosso pai Abraão, amém, dos seus antepassados. E ela alegrou e foi preferir palavras, amém, que o texto nos mostra, amém, o quanto o Senhor profetizou a nosso pai Abraão que haveria de acontecer. Aleluia. Amém. Então vamos notar que há uma passagem aqui, amém, que eu também me admirei muito, pastor. Maria ficou na casa de Isabel mais 3 meses. E a palavra vai nos dizer no versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Yes. Mas, igreja, o texto nos diz que só ficou mais 3 meses com Isabel e voltou para casa. Mas, no meu entendimento, igreja, Isabel tinha 6 meses. Amém? Isabel tinha 6 meses, completou a estação de que Isabel dá a luz. Igreja, naquele tempo era necessário que, amém, tivessem pessoas presentes, pastor. Amém? Aleluia. Para quê? Para poder ajudar aquela mulher a dar o parto. Amém? E vamos ler mais abaixo. Amém? A Isabel cumpriu-se, amém, o tempo de dar a luz e teve um filho. E ouviram os seus vizinhos, parentes. Amém? Ressalto novamente, parentes. Que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu refúgio. Então vamos notar que Maria estava lá. Quando João nasce, Maria permaneceu no nascimento do anjo do Senhor, que iria preparar o caminho, amém, aleluia, de Jesus. Amém? Aquele que será chamado Emmanuel. Amém? E Maria se alegrou tanto, pastor, que ela disse, uau. Eu creio que, amém? O menino na barriga da Maria também, pá, saltou. Amém? Aleluia. Então vamos ver, amada igreja, que os vizinhos, amém? Aleluia,
que não sabiam, amém? Também, a partir do momento que Maria, igreja, presta bem atenção, vai na casa de Isabel, amém? Aleluia. E Maria, o texto não nos fala, mas Maria conta o que o anjo tinha dito a ela sobre Isabel, amém? Isabel, amém, já não se esconde mais, amém, das pessoas. Isabel já não está se escondendo mais dos seus vizinhos. Ela tira os padres, pronto. O Senhor já revelou, amém? O Senhor revelou a minha irmã, amém? Aleluia. Talvez Isabel, amém? Aleluia, também estava preocupada se alguém abortasse, amém? Aleluia. A promessa, a profecia, amém? Que Deus entregou por intermédio do seu marido Zacarias, amém? Aleluia. Por isso ela escondeu, amém? Igreja, quero te dizer, amém? Aleluia, que nem tudo que Deus nos fala, amém, ou manda o seu servo nos falar, é para você, amém, falar, ou é para você sair e contar, amém? Deixa primeiro que as coisas se cumpram, que as coisas aconteçam, amém? Não saia a contar. Por isso, o texto nos vai nos dizer, amém, que no princípio, nesse texto, no versículo 1, o anjo que visitou, amém, Maria, visitou antes quem? Zacarias, amém, aleluia, e lhe entregou esta palavra por intermédio de Deus, o mesmo anjo, amém. Então vamos notar, igreja, que a palavra de Deus, ela se cumpre, amém. Embora que muitos de nós, pastor, somos aqui tão luminosos e queremos ver para crer com nossos olhos, amém, aleluia, mas o Senhor sempre nos, aleluia, alertou: creiam nas minhas palavras, creiam em mim, pelo menos nas obras que eu faço, amém, e vocês serão glorificados. Aleluia. Aleluia. Então vamos ver, amada igreja, que, aleluia, aquela família, amém, que foi tão abençoada, que anteriormente era uma família que mal falada, igreja, era uma família, amém, que era, amém, aleluia, humilhada, amém, era uma família que era, amém, desprezada. Eu não sei como é que os povos naquela altura olhavam para a família de Maria e Isabel, amém, aleluia, mas quero te dizer nesta tarde, amada igreja, que até os vizinhos, amém, foram se alegrar, amém, com a bênção, aleluia, de Isabel e de Maria, amém, embora se calhar Maria não contou aquilo que, aleluia, o Senhor fez com ela, mas do que o Senhor fez com Isabel, amém, aleluia, eles já sabiam, amém, aleluia. Mas há um pormenor também aqui, que eu entendo. Maria ficou o quê? 3 meses, né? Amém? Aleluia. Quem sabe alguns sintomas, ou a barriga de Maria também já estava aqui, a sair. Por isso, houve rumores. Amém? Aleluia. E José, filho, marido de Maria, amém? Aleluia. Vai ficar preocupado. Por causa de quê? Dos falatórios. Amém? E um anjo também vai visitar José. Está a perceber, igreja? Amém? Para que ele não se perturba. Para que ele receba Maria, sua esposa. Porque o que ela concebeu vem de quê? Do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então vamos notar, amada igreja, que estas mesmas pessoas, elas vão querer dar nome ao filho de Isabel, nome que o Senhor já tinha dado divinamente, conforme deu a Maria, deu a Isabel. Amém? Mas a família queria tanto que ele levasse o nome que? Familiar. Igreja, sabemos que Isabel era estéril. Amém? Era estéril, perdão. Era estéril. Amém? Aleluia. Então vamos ver, amém, aleluia, que Zacarias fica mudo por causa da profecia que o anjo lhe entregou. E os seus parentes, vizinhos, preocupavam-se com
amém, o nome do menino. Com que, amém, nome ele iria crescer. Amém. Então perguntaram a Isabel, e Isabel, amém, aleluia, já sabia. Porque eu creio que Isabel lhe foi revelada por intermédio de quê? Do Espírito. Amém? Aleluia. Porque quando Maria entra e cumprimenta Isabel, o Espírito que se apossou dela. Porque quem recebe a mensagem é Zacarias. E Zacarias sai do templo que é mudo. Não consegue falar nada a Isabel. O texto não nos diz nem se ele escreveu ou fez alguma coisa durante a gravidez dela para dizer que a Isabel, que o nome do nosso filho que vai nascer é João. Amém? Mas o texto vai nos mostrar, amém, que aquela família e os vizinhos queriam saber qual seria o nome daquela criança. E queriam lhe dar o nome do pai. Mas foram ter com Zacarias. Nos diz o texto que Zacarias não poderia falar. E ele vai pedir que? Uma tábua. Igreja, Deus escreve as suas leis nas tábuas. Amém? Assim como ele entregou, aleluia, a lei dele a Moisés. Amém? Aleluia. Eu entendi que Deus escreve as suas leis nas tábuas. E Zacarias, como sacerdote, servo de Deus, amém, orientado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito estava sobre ele, amém, por intermédio da profecia, impedindo que ele falasse alguma coisa, amém, aleluia, porque nós muitas das vezes somos pessoas que quando recebemos algo da parte de Deus, não contemos a nossa alegria, queremos ir falar, queremos ir contar a todos. Amém? Se calhar a alegria de Zacarias era tanta, porque a mulher dele era estéril. Aleluia. E ele poderia ter contado, mas o Senhor, vendo a alegria de Zacarias, amém, colocou a mudez na boca dele, para que ele não falasse. Amém? Então, vamos entender, amada igreja, que o Senhor abençoou a descendência de Davi, cumprindo com a sua palavra, desde o princípio, amém, que ele prometeu a nosso pai Abraão. Ele visitou a sua descendência, amém, aleluia, porque para Deus, amém, aleluia, o tempo, aleluia, ele é que gera. Nada é impossível para aqueles que creem. Amém? Abraão creu e por intermédio de Abraão que creu na palavra do Senhor, a sua parentela, a sua família, a descendência dele foi abençoada. Amém? Aleluia. Por isso eu entendo que Isabel e Maria estão sendo agraciadas pela graça. Amém? De Deus, carregando no ventre o Salvador. Amém? Maria carregava no ventre o Salvador e Isabel carregava aquele que ia preparar que é o caminho. Amém? Para o Senhor, aleluia, que veio para te salvar, eu e você. Amém? Você aplaude esse Deus maravilhoso. Amém? Porque essa é a palavra que o Senhor